Olá! Na aula de hoje estudaremos os fundamentos históricos da administração. Ao final dela, você entenderá o contexto do surgimento das teorias da administração, saberá a importância de se conhecer essas teorias e conhecerá as principais teorias da administração. Você sabe o que é administração? Administração vem de dois termos, de duas palavras. A D, que significa direção, tendência para, mais o termo minister, que significa subordinação ou obediência. Diante da origem da palavra, vários autores definem de diversas maneiras o termo administração. Uma definição bem moderna nos ensina que a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para que se possam realizar os objetivos tanto da organização quanto dos seus membros. Existem três aspectos que devem ser apontados nessa definição. Preste atenção. A maior ênfase ao elemento humano da organização, pois o trabalho ele é feito com e para pessoas. A atenção nos resultados a serem alcançados, isto é, nos objetivos em vez de nas atividades, pois se quer realizar os objetivos. E por fim, o conceito de que a realização dos objetivos pessoais de seus membros deve ser integrada à realização dos objetivos organizacionais, porque se quer realizar os objetivos tanto da organização quanto dos seus membros. Agora que a gente conhece o conceito de administração, vamos abordar as principais teorias que cercam o sistema de trabalho e a sua importância para as empresas. Essas teorias tratam-se das teorias administrativas e muitas vezes você pode encontrar na literatura como teoria das organizações ou teorias organizacionais. E elas foram elaboradas em diferentes momentos históricos para serem aplicados, claro, em diferentes momentos e necessidades das organizações. A teoria da administração, ela estuda as empresas e os demais tipos de organizações do ponto de vista da interação e da interdependência entre 5 variáveis. São as variáveis da teoria da administração. Agora, pense um instante na empresa em que você trabalha. Você percebe que todos esses componentes estão presentes no seu dia a dia e que todos eles estão interligados entre si? A adequação entre as 5 variáveis constitui o principal desafio da administração. Mas você deve estar se perguntando, na prática, qual a importância de se conhecer essas teorias? Para que elas me servem? São vários os motivos que justificam a importância da compreensão das teorias. Entre elas, eu destaco um consenso entre estudiosos. O consenso é: o mundo moderno é o mundo das organizações. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Se você parar para pensar no seu cotidiano, você interage, na verdade, com vários tipos e diversidades de organização. Elas podem ser econômicas, políticas, culturais, religiosas, educacionais, empresariais e por aí vai. Por isso, ao estudá-las, é importante ter em mente que todas elas possuem alguns princípios que a regem. Eles são os princípios gerais das organizações. São produtos de um determinado contexto histórico, como eu falei anteriormente, mostram-se dinâmicas e com grande possibilidade de adaptação, pois elas vêm responder a diferentes problemas, possuem caráter ideológico e prático, preservam determinadas ideias básicas e revelam um elemento da burocracia. Tente identificar esses princípios nas organizações que você conhece bem. E agora vamos saber um pouco mais da história da administração. Você sabia que ao longo da história da humanidade e no decorrer dos séculos, as organizações e a sua administração receberam influência de diversas outras organizações bem conhecidas de nós, como, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja influenciou na adoção dos conceitos de hierarquia, no conceito de disciplina, de descentralização das atividades, na centralização de comando. Já as organizações militares, elas foram responsáveis por nos trazer outros conceitos, que é o conceito, por exemplo, da disciplina, da unidade de comando, de estratégia e de obediência a essa hierarquia.
No século XVIII, com a Revolução Industrial e com o surgimento das fábricas e com a invenção da máquina a vapor e de sua utilização na produção, foi introduzida uma nova forma de trabalho que modificou os padrões econômicos e sociais da época. Essa revolução caracterizou-se pela mecanização da indústria e da agricultura. Isso porque houve o desenvolvimento do sistema fabril e da indústria têxtil, e na aceleração dos transportes e das comunicações. A partir daí, nos séculos XIX e XX, as estradas apressaram a urbanização, que como consequência passou a exigir a industrialização de setores de primeira necessidade, como a alimentação, o vestuário, a habitação e as indústrias em geral. Esses acontecimentos propiciam condições favoráveis para o estudo científico da administração das organizações, porque era necessário o aperfeiçoamento da produção das empresas. Isso fez com que surgissem as teorias da administração. Na unidade 1 da sua apostila, você encontrará as principais teorias da administração, que são teoria da administração científica, teoria clássica da administração, teoria das necessidades humanas, modelo burocrático da administração, teoria matemática, teoria de sistemas, teoria da contingência e técnica moderna de gestão. Chamamos de abordagem clássica as seguintes teorias. A teoria da administração científica, onde havia preocupação com o desenvolvimento das tarefas de cada um e de aumentar a eficiência da empresa por meio da racionalização do trabalho. E existia a teoria clássica da administração. Essa teoria enfatizava as estruturas que buscavam aumentar a eficiência da empresa por meio da organização e da aplicação dos princípios gerais da administração em bases científicas. Nós também temos a abordagem humanística. Essa abordagem é composta pela teoria das necessidades humanas, que tem como ênfase as pessoas e também como pressupostos o incentivo econômico, que não é a única forma de motivar as pessoas. O trabalhador não se comporta como um ser isolado. A especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente. Já na chamada abordagem estruturalista, com o seu modelo burocrático da administração, a ênfase era na estrutura, que era baseada na racionalidade e na ética protestante, e propunha uma nova abordagem em face da necessidade de um modelo de organização racional, que fosse capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, tendo em vista o crescimento do tamanho e da complexidade das empresas. Ao longo da história, outra abordagem importante foi a abordagem sistêmica, representada pela teoria matemática e pela teoria de sistemas, com ênfase no ambiente empresarial, pois se acreditava que as aplicações dessas duas teorias, em especial a de sistemas, abrangia o desenvolvimento de todos os ramos da ciência. Na abordagem contingencial, através da teoria da contingência, o pressuposto era de que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Finalmente, nos dias atuais, temos a técnica moderna de gestão, onde o gerenciamento da empresa tem foco na qualidade, ou seja, planejar a qualidade, manter a qualidade e melhorar esta mesma qualidade. A melhor representação dessa técnica é o ciclo conhecido como PDCA. É um termo em inglês onde o P vem de plan, significa planejar, definir metas, definir métodos. D vem de do, de treinar, executar, coletar dados, acompanhar. C vem de check, que significa identificar se as metas foram atingidas e se os resultados foram alcançados. E A vem de action, act, consiste na correção preventiva e melhoria dos processos de produção. Esperamos que você tenha conseguido aproveitar a aula de hoje e compreendido os principais fundamentos históricos da teoria da administração. Na sua apostila unidade 1 desta matéria, você encontrará informações complementares sobre este assunto. Até a próxima aula e bons estudos!